Ou vamos começar mais um laboratório aqui da Code Cloud, dessa vez sobre réplica sets. A gente tem novamente 1 hora para fazer todas as questões. Dessa vez temos 16 questões e a primeira é relacionada à quantidade de pods que tem no sistema. É bem é a mesma pergunta dos outros por enquanto. Então, para a gente listar os pods, posso utilizar o kubectl get pods. A gente consegue ver a lista no namespace default, que é o que ele está pedindo nesse momento. Então a gente está iniciando sem nenhum pod por enquanto. Agora ele está perguntando quantos replica sets a gente tem nesse momento no sistema. Como é bem parecido, kubectl get, replica sets, assim um S a mais. Nenhum replica set por enquanto também. Agora tá perguntando quanto que a gente tem. Ele criou, adicionou um. Então, só rodar de novo o kubectl get replica sets, ele lista os itens pra gente. A gente tem um. Então agora how many pods are desired in nesse replica set. A gente já tem ali a informação, mas vou rodar de novo que ele pode alterar entre um e outro. Então temos 4, que é esse valor aqui, né? Desired, o current, ready e o age. Agora ele está querendo saber qual que é a imagem que a gente está usando dentro dos pods do replica set. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo describe. Replica sets. Opa. Ver se vai estar no plural, ele vai aceitar. Ficou duplicado. Beleza. Então a gente tem o nome, namespace, selector, algumas outras informações. Quantidade de réplicas, estados de cada pod. O template. Então a gente tem um label com o nome e os containers desse replica set estão usando a imagem do BuzzBox 777. Então, how many pods are ready in the new replica set? A gente consegue ver por aqui. A gente tem 3. Não tem nenhum running, 4 esperando e nenhum com sucesso. A gente pode listar os pods também é uma forma de verificar se ele está ready. Então a gente não tem nenhum das 4 pods com estado ready por enquanto. Então 0. Então, agora ele quer saber por que eles não estão prontos, né? Então se a gente olhar aqui no status, dá pra ver que é alguma coisa relacionada à imagem mesmo. Mas eu vou abrir listar os eventos de um deles pra ficar mais claro. Opa. kubectl describe. Opa. Pods. New replica 7, 6F. Isso, dá um tab ali já completa o nome. Então aqui na parte de baixo a gente tem os eventos. Dá pra ver que ele deu um erro aqui relacionado a falta de autorização ou não conseguiu encontrar a imagem. Então, entre as alternativas a gente tem que o replica set não foi criado corretamente. Não vai ser essa, porque a gente conseguiu ver que as réplicas estão sendo criadas corretamente. A imagem ela não existe, que provavelmente é essa. A aplicação está com erro. A gente não chegou a rodar a aplicação nesse momento, então não vai ser. E algum problema com o Kubernetes, né? A segunda alternativa. Agora ele pediu para deletar um dos 4 pods diretamente usando o comando kubectl delete. Então eu vou listar novamente. Então aqui eu tenho o nome deles agora. Fica mais fácil de eu deletar apenas um. Delete pod
e o nome de algum deles. Beleza, deletei um. Listar novamente. E a gente tem 4 novamente. Então, vou passar essa questão. E agora ele perguntou quantos pods a gente tem novamente. Então, temos 4. Então, ele questiona por que a gente tem 4 pods de novo, sendo que foi deletado um. Então, como a gente está no laboratório de réplica set, a gente percebeu também que ele tem um réplica set definido. A gente consegue, a gente entende que, de acordo com a quantidade que foi desejada, ele sempre vai tentar manter aquela quantidade de pods presentes aqui na nossa lista. Então, a gente vai selecionar a primeira alternativa, né, que fala sobre a quantidade ser relacionada ao que foi desejado lá na definição do réplica set. Certo, agora ele quer criar, que a gente crie um réplica set usando o YAML que ele deu pra gente aqui no diretório root. Aí ele comenta que tem uma issue nesse arquivo e a gente precisa corrigir, né? Certo. É um arquivo bem pequeno, então a gente tem o IP version, kind, tem metadados e a especificação do nosso réplica set. Então a gente tem a API version, tá com V1 diretamente. O kind está com o tipo certo, metadata também, não tem muito que tá errado. Spec, réplicas, match label, tá corretamente. Defini um label tier aqui, chamado front-end. E o template também tem passando label aqui, front-end, com a spec usando a imagem do Nginx. Então vamos tentar aplicar para a gente conseguir ver melhor o que está acontecendo, né? Então, replica set, definition, one YAML. E ele realmente deu um erro. Então, resource mapping not found for name replica set 1, namespace, default from replica set, no match for kind replica set in version 1. Então, a gente já trabalhou com isso em outros laboratórios e também tem as variações entre esse cuidado que a gente tem que ter entre o IPR version e o kind. Então, aqui no caso, o kind está definido corretamente e o API version a gente vai utilizar ele do apps view 1. Então, eu vou editar e a gente já faz o teste de novo. Então, tem aqui a V1 e vou substituir para apps barra V1. E vou tentar aplicar de novo. Beleza, ele criou. Vamos listar para ver se está tudo certo. Réplica sets. A gente tem lá o réplica set 1 com 2 pods desejados, 2 rodando e 2 ready. Beleza, concluímos a questão número 11. E agora a gente também tem uma issue lá na definição 2. Então vamos tentar aplicar direto. Vamos olhar primeiro, na verdade. Certo. A gente tem uma API version correta agora, kind também. Metadata não tem muito que dar problema. Spec com 2 réplicas. Selectors passando match labels como tier front-end. Template, metadata, labels. E aqui temos o tier como Nginx. Spec também está correta.
a gente consegue ver aqui que a gente tem esse possível problema aqui, mas vamos executar. A gente já tira as conclusões. Apply "-f", replica set definition. Beleza, replica set choose, invalid, spec template, metadata labels, valor inválido, tier nginx, o selector does not match template labels. Então realmente a gente tem aquele problema ali em relação a label e o match label da definição do replica set. Então aqui a gente tem o tier, então ele vai ser relacionado ao que a aplicação ela vai fazer, de fato, ela vai representar. E o Nginx vai ser uma aplicação front-end, então poderia trocar aqui. Só salvar e aplicar também. Eu posso escrever errado. Front end, beleza. Vou tentar aplicar de novo. Vamos listar. E a gente tem lá as 3 replica sets e todos estão rodando certinho. Verificar. Concluído. E agora a gente vai deletar os replica sets que a gente criou agora. Opa. Delete replica set. E a gente pode deletar os dois de uma vez. Replica set 1, replica set 2. E vamos listar de novo. Beleza, já deletou os dois. Verificar. Beleza, passou. Questão número 14. A gente precisa arrumar o replica set que a gente tinha lá inicialmente, que ele estava dando erro de imagem. E a gente pode. A gente precisa trocar lá para trocar o nome da imagem para BusyBox. Depois a gente precisa recriar ali os pods que a gente tem. Ou a gente recria com o arquivo YAML. Mas eu vou editar ele diretamente. Edit. Replica sets. New. Replica set. A gente tem aqui a definição dele. Os metadados, a spec. Label. E aqui embaixo a gente vai ter o containers. A imagem está aqui. Xbox 777. Vou apagar. E salvar. Beleza. E agora a gente tem os 4 pods. Eles não atualizam instantaneamente. Eu vou apagar eles. Delete pods. New replica set. Vou passar um por um, mas talvez depois a gente encontre um comando para apagar tudo de uma vez. Beleza. Ele encontrou um. Ficou só um para trás ali. Delete pods. New replica set 6F 45. Beleza? Deletou o último que estava travado. E tá os 4 réplicas rodando. Vamos verificar. Passou também. Questão número 5. Use kubectl scale command or edit the replica set using kubectl edit replica set. Esse aqui eu vou usar o comando de scale para a gente variar um pouco. Scale replica set new
E a gente precisa passar essa flag. Eu vou escalar para 5. Beleza? Foi alterado. A gente tem uma réplica a mais agora. Vamos verificar. Passou também. E o último é a mesma coisa, utilizar o comando de scale ou editar diretamente lá com o comando de edit. Eu vou voltar aqui e trocar de 5 para 2. E ele já vai alterar. Então ele está terminando aqui e vai ficar 2 rodando apenas. Guardar um pouco que ele já finaliza. Eu acho que já vai contar como válido ali. Beleza, vamos verificar então. Beleza, essa era a última questão. Então era basicamente esse o laboratório de réplica sets e a gente vai avançando aí nos próximos laboratórios, explicando e resolvendo outros problemas com outros conceitos do Kubernetes.